Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara Municipal do Rio decreta luta oficial de 3 dias pela morte do ex-vereador Fernando William. O nosso querido Fernando William vai deixar, na verdade, um buraco na política carioca. Comissões de representação da Câmara do Rio iniciam reuniões nesta sexta-feira. E o forró perde um de seus maiores representantes. Morreu Genival Lacerda aos 89 anos. Ele tá de olho. Ele tá de olho. Ele tá de olho. Ele tá de olho. Vai! Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da morte do ex-vereador Fernando William. O Legislativo Carioca emitiu nota de pesar e decretou luta oficial de 3 dias. Uma homenagem ao ex-parlamentar já foi definida. A Câmara do Rio vai dar o nome de Fernando William à Divisão de Saúde da Casa. O ex-vereador do Rio pelo PDT, Fernando William, morreu aos 66 anos de complicações provocadas pela Covid-19. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, desde 12 de dezembro. Chegou a apresentar melhora, mas uma infecção hospitalar agravou o quadro. 4 mandatos na Câmara, destacou-se em trabalhos expressivos. Na última legislatura, encerrada em 31 de dezembro de 2020, presidiu as CPIs da linha amarela, das obras inacabadas e da sonegação de ISS por instituições financeiras. De um total de 54 projetos apresentados, 32 viraram lei na capital. Entre 2017 e 2020, Fernando William também presidiu o Conselho de Ética e Decoro da Casa Legislativa, além de ocupar a presidência das comissões permanentes de assuntos ligados ao servidor público e de trabalho e emprego. Além de vereador, Fernando William foi secretário de Assistência Social entre 2008 e 2010 e no governo estadual, entre 1999 e 2006, ocupou os cargos de secretário de governo, de projetos especiais, da criança e do adolescente, bem como de assistência social. Carioca da zona da Leopoldina, formou-se em medicina pelo FRJ com especialização em cardiologia. Ao longo da vida parlamentar, esteve ligado aos problemas das áreas de saúde, à educação e às questões sociais, buscando a igualdade e a garantia de direitos, especialmente para os mais pobres. Médico cardiologista e doente renal crônico, Fernando William deixa mulher e 4 filhos. A Câmara Municipal emitiu uma nota de pesar e decretou 3 dias de luto oficial. Uma resolução publicada no Diário Oficial homenageou o ex-vereador, concedendo o nome de Fernando William à Divisão de Saúde da Casa Legislativa. A morte do ex-parlamentar foi lamentada nas redes sociais. O presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, disse que recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento do amigo e colega de parlamento, que sua passagem pela Câmara de Vereadores foi de grande atuação. O ex-presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, também lamentou a perda de um grande companheiro de luta em defesa da cidade. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, relembrou a época em que esteve na Câmara e que teve a honra de trabalhar com o vereador Fernando William em 1997 e 1998. O presidente nacional do PDT e amigo Carlos Lupe declarou os mais profundos sentimentos de pesar pela perda irreparável de um exemplar homem público, pai e amigo. Colegas da Câmara Municipal falaram sobre Fernando William. O nosso querido Fernando William vai deixar, na verdade, um buraco na política carioca. Fernando William é daqueles caras que sabiam dizer sim e também sabia dizer não. Cara que tinha lado, cara que sabia compreender a importância de se defender aqui no parlamento a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, não é só saudade que ele deixa também para nós uma experiência de vida pública, de homem público, de homem que coloca os interesses da cidade acima dos seus próprios interesses. Que Deus acolha o Fernando William nos seus braços e que também conforte a sua família e os seus amigos. Vá em paz, meu irmão. Fernando William é um político completo, médico, extraordinária sensibilidade social, conhecedor profundo dos problemas do povo, conhecedor do Rio de Janeiro, do Brasil, da política internacional. É um político que não se faz, que não se repete, e por muitos anos. A sua perda é uma perda incomensurável. O Rio perde a política, perde o povo, perdemos todos nós. Fernando William, vá junto, e você nos olhe de cima
e nos injete a sensibilidade política e social que você teve sempre. Hoje a cidade perde um grande parlamentar, um homem sério, ético, correto. E nós, os amigos, perdemos um irmão. Fernando Willian é um exemplo a ser seguido. Fernando Willian é um amigo de todas as horas. E eu, em particular, perco um líder, um parceiro, uma pessoa que sempre esteve do meu lado, me apoiando, me ajudando, enfim. Hoje é um dia de uma perda irreparável. Fernando Willian, meu eterno amigo. O ex-vereador também foi homenageado por seus colegas de turma da Faculdade de Medicina da UFRJ, lembrando do seu discurso de formatura, onde foi o orador da turma. Os companheiros de faculdade declararam: nosso inesquecível orador seguiu pela vida emprestando sua voz às boas causas, e seu discurso continua presente no silêncio. 2 das 3 comissões de representação criadas pela Câmara Municipal do Rio fazem as primeiras reuniões nesta sexta-feira. Os nomes dos integrantes já foram definidos. A Câmara Municipal já tem formado 3 comissões de representação para acompanhar assuntos de interesse do município. Uma delas, por exemplo, está relacionada à fiscalização das atividades de combate à Covid-19. Participam desse trabalho o parlamentar Dr. João Ricardo na condição de presidente, além dos vereadores Dr. Jairinho, Vitor Hugo, Tainá de Paula, Pedro Duarte, Wellington Dias, Paulo Pinheiro e Dr. Marcos Paulo. Ainda não há um cronograma de trabalho divulgado. No entanto, mesmo em recesso parlamentar, 2 comissões de representação começam suas atividades hoje, a partir das 10 horas da manhã. Uma está ligada à atividade econômica da cidade e outra ao retorno das aulas. Presidida pelo primeiro secretário, o vereador Rafael Aloísio Freitas, a Comissão de Representação de Acompanhamento e Promoção de Estudos relativos ao papel da Câmara Municipal para o desenvolvimento econômico e tributário da cidade do Rio se reúne às 10 horas de forma híbrida na sala das comissões. Participam os parlamentares Dr. Jairinho, Vitor Hugo, Lindbergh Farias, William Siri, Pedro Duarte, Wellington Dias e Márcio Ribeiro. Já às 11 horas, ocorre a reunião da comissão que vai acompanhar o retorno às aulas. Presidida pelo vereador Márcio Santos, também participam os parlamentares Dr. Jairinho, Vitor Hugo, Raimon, Pedro Duarte, Wellington Dias, Valdir Brazão, Tarcísio Mota e Thaís Ferreira. O encontro vai ser de forma híbrida na sala das comissões. Luciano Matos é o novo Procurador-Geral de Justiça do Rio. Luciano atua há 25 anos no Ministério Público do Rio. Ele foi o mais votado na lista tríplice eleita pelo MP estadual. O governador Cláudio Castro seguiu a tradição e escolheu o vencedor da eleição para comandar a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio. A posse de Luciano Matos está marcada para o próximo dia 15. Ele exercerá o mandato até janeiro de 2023. Você vai ver no próximo bloco. Morre Genival Lacerda, o ícone do forró brasileiro. A Anvisa deve analisar nos próximos dias o pedido de uso emergencial da Coronavac no Brasil. A vacina contra a Covid-19 é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A terceira fase de testes da vacina, com cerca de 13 mil voluntários no país, revelou uma eficácia de 78%. Enquanto a imunização contra o coronavírus não é uma realidade por aqui, brasileiros que vivem na Inglaterra e nos Estados Unidos já convivem com a vacinação. Confira na reportagem de Renato Chapot. 2021, que começou com a promessa de combate concreto ao novo coronavírus por causa da vacinação em várias partes do planeta, já traz preocupação por causa do lockdown anunciado em várias cidades da América e da Europa. Nós convidamos 2 brasileiros que moram na Inglaterra e nos Estados Unidos para contar como eles vêm atravessando todo este processo fora do país. A quase sempre ensolarada Miami foi o destino de Laerte Nunes Júnior há 26 anos. Tudo deu certo e ele nunca mais voltou para o Brasil. Em pouco tempo, virou um disputado bartender, um especialista na preparação de drinks. Atualmente, trabalha em um dos hotéis mais badalados da cidade. Hoje, mora em Sunny Isles Beach, o bairro mais caro de Miami, e virou cidadão americano.
A tranquilidade da confortável rotina só foi abalada com a chegada da pandemia. Júnior, que sempre viveu de generosas gorjetas, viu seu rendimento cair muito quando a cidade decretou lockdown e o seu trabalho foi interrompido sem data para voltar. A sorte foi a ajuda do governo federal. Os Estados Unidos realmente tem sido muito bom em relação a isso, porque veja bem, quando nós fomos colocados, que eles chamam de um layoff, né, porque as pessoas não são mandadas embora, elas simplesmente param de trabalhar, funciona dessa forma. Você aplica para o seguro-desemprego, o qual o seguro-desemprego te manda $275 semanais, e além disso, o governo federal nos mandava mais $600 semanais. Então, seriam $875 semanal. É um dinheiro quase pouca coisa menos do que eu ganho semanal. Então, quer dizer, maravilhoso. Nós não tivemos problema, nós não sentimos nada. Teve gente que tivemos até problemas de trazer de volta para o trabalho, porque eu também ajudo na área de gerência, porque as pessoas estavam acomodadas em ficar em casa recebendo esse dinheiro, que é um dinheiro muito bom, $875 semanais. O governo estadual também pagou alguma coisa? Não. O estadual seria o unemployment, né? Que seria o seguro-desemprego, eu acredito que poderia chamar de estadual. Esse é o seguro-desemprego que você tem direito, independente de pandemia, né? No caso da pandemia, ele normalmente são 3 meses, 90 dias, e está estendido. Quem está desempregado continua recebendo esses 275. O federal parou em começo de outubro, eles pararam de mandar os 600, ficamos quase 3 meses só com os 275, e agora, recentemente, semana passada, eles voltaram a dar $300 semanais, o federal. Então, agora é 275 mais os 300 federais. As pessoas que não estão trabalhando continuam ganhando 575. Do outro lado do Oceano Atlântico, o sol não aparece tanto na quase sempre cinzenta Londres, cidade escolhida também há 26 anos pelo brasileiro Leonardo Rocha para viver. Ele é jornalista da conceituada BBC. Considerado essencial, o trabalho dele não foi interrompido, mas Leonardo passou a trabalhar de casa no chamado home office. Ele não teve a redução do salário, o que não aconteceu com grande parte da população inglesa. Lá, como nos Estados Unidos, a ajuda governamental tem sido fundamental. Eu acho que a ajuda que o governo britânico deu até surpreendeu a maioria das pessoas, porque sendo um governo de centro-direita, um governo liberal, não se imaginava que o governo gastaria tanto. Então, eu, no meu caso, continuo trabalhando em casa e recebendo normal. As pessoas e eu tenho um vizinho aqui, por exemplo, que foram colocados num esquema temporário, o governo paga 80% do salário das pessoas, está pagando desde março. Ia cancelar e continuou. Continua pagando 80% dos salários, e o governo paga até o equivalente a mais ou menos R$18 mil por mês de salário. Então, claro, se você ganhar um salário muito alto, você vai receber no máximo 18 mil, mas que mesmo aqui é um salário muito bom. Então, a maioria das pessoas que estava empregada conseguiu se manter. Tá? Agora, o meu vizinho, por exemplo, trabalhava em teatro, vendendo ingressos nesses teatros musicais, que foi a indústria mais afetada. Então, muita gente trabalha como freelancer, a pessoa trabalha como costureiro, as pessoas que estão ali vendendo, essas pessoas provavelmente perderam o emprego. Então, houve também um aumento da pobreza de pessoas que dependiam de trabalho, principalmente o que eles chamam de setor de hospitalidade, que são restaurantes e bares, que são muitos estrangeiros até europeus mesmo, italianos, franceses, que ficaram sem trabalho. Leonardo conta que as ruas de Londres estão bem mais desertas, com o novo lockdown anunciado pelo primeiro-ministro inglês Boris Johnson. O movimento que se vê de pessoas que estão correndo, se exercitando, caminhando, que é permitido, caminhões de entrega, como esses que passaram. Os ônibus vazios. Esse é um horário, inclusive, escolar, onde as crianças deveriam estar voltando, os ônibus deveriam estar cheios. E você vê aqui o pub, esse é um dos pubs mais antigos aqui do bairro, fechado, totalmente fechado, e ele não abriu. Esse pub estava fechado há muitos
há muitas semanas, há meses, porque ele não reabriu nem durante nem quando foi permitido reabrir, porque falou que não compensava devido às restrições. Você notou alguma assim, rebeldia da população e até de empresários querendo manter lojas abertas e fazendo coisas que não se deveriam fazer? Teve uma rebeldia, sim, principalmente logo depois do primeiro lockdown, que fecharam tudo aqui em março, abril. Você tem dois tipos de pessoas que se rebelaram. Você tem as pessoas, os empresários ou as pessoas mais liberais que acham que o governo não deve intervir, e você tem pessoas de esquerda também que são contra o que eles dizem o cerceamento da liberdade individual, tá? Então você tem essa mistura, e tem aqueles que aqui foram chamados de covidiotas, entendeu? Esses que saíram fazendo festa no meio da pandemia, os jovens, teve muito isso, e uma certa rebeldia, uma certa revolta da sociedade com a irresponsabilidade dos jovens, achando que eles não iam pegar, nem pensaram nos parentes e saíram em festas. Mas isso foi mais ou menos em abril, maio, depois desse fechamento total. A gente não pode viver assim, não vou aceitar. E tem pessoas também que têm aquele espírito da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra, o inglês não liga para as adversidades. Durante a guerra, a gente continuou com tudo funcionando, porque agora um vírus vai derrotar a gente. Um pouco desse espírito assim triunfalista aqui. Em Miami, tudo funciona normalmente, segundo o Júnior, e parece que não existe pandemia. Miami é uma cidade muito diferenciada dentro da América. Eu acho que o fato de ter essa mixigenação de gente de tudo que é lado faz com que as normas sejam também diferentes. Miami, nesse momento, vive um momento como se não tivesse pandemia. Todo o país está aqui na cidade de Miami, nessas 2 últimas semanas, passando as férias de finais de anos, esse período que está nevando lá em cima, e que aqui está uns 18 graus aí do Brasil, mas que para eles aqui, você for na praia agora, está todo mundo na praia. Então, assim, as pessoas não estão levando a sério. Os restaurantes estão lotados, os barzinhos estão lotados, você anda na rua, você vê que a rua está lotada. Então, realmente está, assim, uma loucura. A gente não acredita que as pessoas não estão acreditando que a epidemia está aí, que o vírus está matando. As ruas estão lotadas, as praias estão lotadas e as pessoas estão sem máscara? Depende. Por exemplo, na praia ninguém vai usar máscara. Nos restaurantes tem as normas, as regras da cidade, né, da saúde. Então, como, por exemplo, os restaurantes, porque eu trabalho na área de restaurante, a pessoa vem de máscara, ela entra e senta na mesa. A partir do momento que ela senta na mesa, ela tira a máscara. Então, ela fica ali 2 horas, 3 horas comendo e sem máscara. Você imagina, por exemplo, o meu restaurante, que é um restaurante que a gente pode atender de uma vez só umas 250 pessoas, são 250 pessoas sem máscaras. As únicas pessoas que ficam o tempo inteiro de máscara somos nós, os funcionários, que temos por regras da empresa e da cidade de usarmos máscara da hora que entra até a hora que sai. Mas as pessoas estão ali dentro conversando, o vírus no ar, e aí a sorte de cada um, né? Máscara hoje é um item obrigatório nas ruas e dentro de locais fechados na Inglaterra? É obrigatório no transporte público, embora tenha gente que não use, que eu já vi. É obrigatório em lojas, supermercados, e só. Mas na rua você vê raramente as pessoas com máscara aqui. E mesmo em locais fechados, você vê, e demorou muito as pessoas a aceitarem o uso, até porque, pelo exemplo, né, que ele falou que não havia prova disso, então as pessoas, o exemplo que é do caso aqui do primeiro-ministro, é um exemplo forte. Então, eu estive no Brasil recentemente aqui por motivo de saúde, de família. Em novembro, eu reparei que no Brasil as pessoas se aglomeram mais, os restaurantes são cheios, os ônibus são cheios e tudo, mas o uso de máscara é muito mais frequente do que aqui. Os tempos de aglomeração no restaurante estão suspensos até que a vacinação controle a pandemia em Miami. A rotina de Laerte, conhecido na cidade como Júnior Brasil, é casa, trabalho e academia, algumas vezes na semana. O problema não é só o contágio, mas também a dificuldade de se conseguir uma vaga num hospital. Miami está suportando, apesar que nós estamos no pico e os hospitais eles já estão superlotados também.
De repente, você não vai chegar e já vai ser admitido. Você pode chegar, ter que esperar, de repente, até um dia. Mas já estão lotados também. Na Flórida, o pico está muito, 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 muito alto, justamente por essa loucura, né? As pessoas não estarem se cuidando. É claro que você deve ter uma assistência médica, um plano de saúde aí nos Estados Unidos, já que você tem uma vida estável e está aí há quase 30 anos. Você gasta muito com isso? Olha, eu tenho pela empresa, tá? Pela empresa, eles me descontam semanalmente. Eu devo pagar assim uns $300 mensal. É muito barato, Chapu, porque eu tenho a melhor assistência médica aqui, que é assistência médica, também vista e dentária, tudo. Na quarta-feira, dia 6 de janeiro, os hospitais ingleses bateram um recorde de internações por causa da Covid-19. 30 mil pacientes internados nos hospitais públicos e privados. Apesar da superlotação, Leonardo só usa o sistema público de saúde inglês. E você tem um médico ao qual você é registrado, você marca a consulta, exame de sangue, essas coisas, e operações. Eu nunca fiz operação aqui, mas as pessoas fazem e usam o serviço de saúde. O único problema por ser um serviço de saúde, principalmente em Londres, que há muita gente, é que você normalmente espera nos tratamentos convencionais. Você marca uma consulta para fazer alguma coisa, demora 2, 3 meses, mas o atendimento é muito bom, os médicos são bem pagos, e politicamente, com essa pandemia, como em todo lugar havia uma certa pressão para que isso começasse a privatizar parte dos hospitais, politicamente o serviço de saúde, o NHS, ficou algo intocável. Quer dizer, o inglês, que já tinha muito orgulho desse sistema criado em 48, depois da Segunda Guerra Mundial, hoje em dia é algo intocável. Um político que atacar o serviço de saúde ou que não prometer recursos não se elege mais para nada. Segundo o jornalista, a pandemia provocou um aumento da espiritualidade na Inglaterra. A Inglaterra é um país muito cético religiosamente, pela história de guerras religiosas, e houve um aumento, acho que de 50% imediatamente em pessoas baixando, download, né? Bíblia, Corão, das religiões tradicionais, judaísmo, as pessoas que já tinham um vínculo religioso passaram a procurar, e também algo como reiki, yoga, meditação. E apesar da chegada da vacina, eles não gostariam de estar no Brasil neste momento. São dois lados. Se eu pensar no aconchego da família, eu gostaria de estar no Brasil, perto de todos eles, né? Mas por segurança, eu ainda acho que nós aqui temos uma segurança maior. Eu acho que, por exemplo, se eu precisar de um hospital, mesmo estando lotado, eu tenho certeza que eles vão fazer tudo que podem para me atender, porque é assim que funciona aqui. Se você precisar de um hospital, mesmo legal, no meu caso eu sou cidadão, mas mesmo uma pessoa que é ilegal, ela não morre aqui. Você passou mal, você ficou doente, você corre para o pronto-socorro, eles vão te atender. Você fica com a dívida depois monstruosa para pagar, se você não tiver uma assistência médica, mas eles vão te atender. Então, pensando desse lado, eu acho que eu prefiro estar aqui neste momento. Eu estive no Brasil em outubro, novembro, e por 2 motivos. Eu achei que não se estava levando tão a sério a pandemia como aqui. Eu vi muita aglomeração. Eu tive em Natal, no Rio Grande do Norte, muita aglomeração. Eu tive também no aeroporto de São Paulo, lotado, completamente lotado, e além do mais, a vida aqui já é mais dentro de casa, o clima é frio, está fazendo 4 ou 5 graus, você se habitua à vida dentro de casa. No Brasil, principalmente no Rio, o atrativo para você sair é muito grande, entendeu? E se no início eu imaginei que talvez estivesse melhor no Brasil, porque eu imaginei que o vírus não fosse resistir ao calor. Mas você olha o que está acontecendo em Manaus, então você já vê que o vírus, a transmissão se faz de qualquer maneira. A cultura popular brasileira perdeu um de seus maiores representantes. Genival Lacerda, um ícone do forró, morreu em Recife aos 89 anos por complicações decorrentes da Covid-19. A cultura popular brasileira perdeu um dos seus maiores nomes. O cantor e compositor Genival Lacerda morreu aos 89 anos no Recife. Paraibano de Campina Grande, foi autor de sucessos que estão no imaginário popular, como Severina Chique Chique. Ele tá de olho. Ele tá de olho. Ele tá de olho.
ele tá de olho. Foram mais de 50 discos na carreira. O forró sempre foi sua base. Com o cunhado de Jackson do Pandeiro, fez um tributo em homenagem ao amigo em 1998. Mas foram as letras de duplo sentido que o fizeram ficar conhecido no país inteiro. Em 1975, o Brasil ficou de olho na boutique dela. Com o radinho de pilha, o refrão "Ela deu rádio e não me disse nada" caiu na boca do povo. Mato Velho e De Quem é esse jegue são outros sucessos que ajudaram a consolidar um estilo irreverente e bem-humorado de fazer música. Genival sempre foi atento à evolução das tecnologias. Em 2016, o velho radinho de pilha da música foi atualizado e deu lugar à modernidade da internet com Me Dê o Seu Wi-Fi. Em 2010, gravou ao lado de Ivete Sangalo a música O Chevette da Menina. Como todo bom nordestino, Genival foi valente e aguentou até onde deu. Ele chegou a se apresentar no carnaval do ano passado com o filho e em maio superou um AVC. Ele estava internado desde o último dia 30 de novembro e não resistiu às complicações da Covid-19. Genival morava no Recife há mais de 25 anos. Até antes da pandemia, costumava jogar seu dominó na Avenida Boa Viagem na companhia de amigos. A morte foi confirmada pelo seu filho João Lacerda nas redes sociais. Ele lembrou do pai como um dos maiores amigos da vida. Agora terei de aprender a viver com a sua imagem e lembranças de um bom pai. Vai na paz, meu pai. Sempre te amarei. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.